Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, o maior salmo da Bíblia é o 119, né? Ele contém, ele está dividido em 22 estrofes, cada uma correspondendo a uma letra do alfabeto hebraico. Cada estrofe contém 8 versículos, onde cada verso começa com a mesma letra hebraica. Essa estrutura acróstica ajuda a memorizar e aprofundar o significado do salmo. Contém 176 versículos, possui 2.204 palavras. O Salmo 119. É um salmo que tem muita gente que consegue decorar, né? É um salmo lindo. E, pessoal, tem uma parte que fala assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia os meus caminhos. Tá escrito no versículo 105, né? Essa parte. Ele é um salmo imenso mesmo, viu? Está escrito no versículo 105. E no versículo 106 está escrito assim: Jurei, eu cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Então, a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos, né? E luz que clareia o nosso caminho, tanto espiritual quanto material, né? Porque tem muita gente que acha que servir ao nosso Deus não é materialmente, não é somente espiritual. Não, servir ao nosso Deus é espiritualmente, materialmente, porque você tem que se consagrar a sua vida espiritual e material ao nosso Deus. As duas têm que andar juntas para que dê certo, né? Aí eu já ouvi muita gente falar assim: vai buscar a palavra para emprego, vai buscar a palavra para um carro, vai buscar a palavra para uma casa. Ah, os crentes estão sempre provados. Os crentes, a humanidade está provada, né? Só que há um detalhe. A humanidade está provada e muitos não enxergam com os olhos espirituais, porque o adversário tampa os olhos espirituais da pessoa. E se você ler a Santa Palavra, a Santa Escritura, você vai ver que a nossa vida espiritual está junto com a nossa vida material. Eu estou falando sobre o Salmo 119, que é o maior que contém na Bíblia, né? O maior salmo que contém na Bíblia, porque ele foi escrito para que o pessoal conseguisse memorizar esse salmo e aprofundar o significado de cada palavra a qual o nosso Deus deixou escrita, né? Deu sabedoria para os filhos dele escrever. É um estudo, o Salmo 119, ele é um estudo sobre a nossa vida. É para nós estudar ele e memorizar cada palavra, porque o Salmo 119, ele fala conosco sobre a nossa vida espiritual e material, e é para nós tentarmos memorizar ele. Eu já vi gente que conseguiu decorar o Salmo 119, e ele é imenso, mas é um salmo lindo,
que tem que ser estudado mesmo, aprofundado e decorado, né? Quando, no, quando fala assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho, a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, né, os nossos pés, e luz que clareia o nosso caminho. Aí, gente, tem muita gente que eu já ouvi pessoas falando assim que os crentes da CCB vai buscar a palavra para isso, para aquilo outro, mas tem que buscar mesmo, né? Tem que buscar, porque se vocês forem lá em Jó, Jó era o homem mais rico que tinha. E o adversário pediu ordem para Deus para pôr a mão em Jó, para pôr a mão em Jó e no que ele tinha, para ver se Jó continuaria firme em Deus. E que Jó teve aí as suas baixas, né? Como que se diz? Às vezes revoltados, às vezes em depressão, às vezes ansioso, mas sempre firme que Deus ia restaurar a vida dele. Tanto é que quando passou a prova, Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Então, quando um crente vai buscar a palavra para Deus abrir a porta de um emprego, vai buscar a palavra para ter uma casa, vai buscar a palavra para algo na vida dele material e espiritual, ele está dentro da palavra, dentro da escritura de Deus. Aí eu já vi muita gente falando, o povo da CCB busca a palavra para coisas materiais, mas é para coisas materiais mesmo, e para as coisas espirituais, porque a Bíblia, ela contém o Espírito Santo de Deus e contém a matéria da nossa vida, porque Deus é tão, mas Deus é tão misterioso, Deus deixou tudo tão alinhado, que Ele permitiu que os fiéis dele escrevessem a Bíblia e deu sabedoria para que a vida espiritual encontrasse com a vida material, né? E se você ler as Santas Escrituras, você vai achar em muitos livros da Bíblia sobre os que oravam para não chover, os santos de Deus que oravam para não chover, os santos de Deus que oravam a favor do enfermo, os santos de Deus que oravam para muitas coisas na vida deles. E não é errado você buscar a palavra para aquilo que o seu coração deseja, para aquilo que o seu coração almeja. Porque a sua vida espiritual é junto com a material. Está aqui na Bíblia. Deus deixou tudo alinhado, tudo certinho. E se você tem um desejo já dentro do seu coração e for buscar a palavra, ou você orar a Deus, que você tem aquele desejo de ter algo na sua vida material, Deus vai cumprir o desejo do coração, conforme a fé que está no teu coração. E por que que Deus ouve quando você busca a palavra? É sobre a tua vida material. Porque a sua vida espiritual, ela é junto com a material. Não pode separar. Não pode separar a sua vida espiritual da sua vida material. As duas têm que andar junto. Então, você pode ler a Bíblia todinha, estudar ela todinha, que a vida espiritual e material andam juntas. Na Bíblia toda está escrito sobre isso. Andam juntas, né? E voltando aqui ao Salmo 119, gente, é muito interessante nós lermos a Bíblia, estudarmos, aprofundarmos na Bíblia. Tem aí uma Bíblia gigantesca, uma Bíblia linda que eu já vi de estudo, própria mesmo para estudo. E ela ajuda muito, porque as palavras dela são fáceis de você entender.
E eu não sou contra quem estuda a Bíblia, porque eu estudo. Eu até vou comprar essa Bíblia para mim, que é o meu sonho ter essa Bíblia. E eu não sou contra buscar palavras sobre a vida material, porque eu busco, eu já busquei muitas vezes. Eu oro pela minha vida material, porque se eu não orar pela minha vida material, quem vai orar? Se eu não buscar a palavra pela minha vida material, quem vai buscar? Quem vai me socorrer? Aí você pode falar assim: ah, mas Deus já deixou tudo, Deus já deixou tudo. Mas você não dá um passo sem Deus permitir, né? Porque nós temos um Deus poderoso, um Pai celestial que cuida de nós. Então, você tem que buscar a palavra mesmo. Se você não for buscar a palavra, ore a Deus, que Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Aqui está escrito assim, ó. Tem uma parte, o Salmo 119, ele todinho é lindo, maravilhoso, com tudo que está escrito na Santa Escritura. Tem uma parte que fala assim: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas, né? É o versículo 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Então, quando nós rogamos ao nosso Deus entendimento e sabedoria, Deus abre a sabedoria, nos dá a sabedoria, abre o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus requer de nós, né? E nós quando nós entendemos o querer do Senhor, Ele mostra para nós as maravilhas dele, Ele mostra para nós os milagres dele. Deus mostra para nós aquilo que nós nunca imaginamos. E assim Ele faz com que da nossa boca venha sair palavras de sabedoria vindas do nosso Deus Altíssimo. A importância de nós termos um contato com o nosso Deus é muito grande. Você ler a Bíblia, você estudar, aprofundar na Bíblia, você falar das coisas de Deus, você buscar a palavra, né? Você conversar com Deus, analisar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque se muita gente diz assim: ah, os crentes vão buscar a palavra para aquilo que não faz sentido, que é a vida material, gente. Faz sentido, porque a nossa vida material está na Bíblia, como a nossa vida espiritual. O que Deus requer de nós é entendimento, sabedoria, e Deus requer de nós também que nós venhamos obedecê-lo de alma e coração, guardar as promessas, as palavras dele dentro do nosso coração, né? É o único que pode nos ajudar a nos tirar de uma situação complicada. Então é importante você aprofundar nas coisas de Deus e é importante você buscar a palavra assim sobre a sua vida material e espiritual. Porque Deus vai falar contigo e vai cumprir o desejo do seu coração, né? E o Salmo 119, ele é grande mesmo. E nessa nossa caminhada, gente, da nossa vida espiritual, tem muitas idas e vindas, às vezes ficamos ansiosos, às vezes ficamos atribulados, às vezes ficamos tristes, às vezes ficamos nervosos, mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós
buscamos a palavra, quando nós oramos ao nosso Deus, Deus vem ao nosso encontro e tira de nós tudo isso. E até chama nós de bichinho de Jacó. É o amor de Deus para conosco. É bíblico, está escrito, bichinho de Jacó. Então, gente, nós temos que ter fé no nosso Deus vivo, temos que pedir clareza, discernimento, pedir para que o nosso Deus vivo venha abrir a nossa mente espiritual, para que nós venhamos viver bem na face da terra, viver bem com o nosso próximo, viver em paz com todos e em paz conosco mesmo. Aí você fala assim, né? Mas não há uma paz geral. Não há, porque nós somos humanos. Mas Deus dá sabedoria para que nós venhamos desviar dos conflitos, venhamos desviar daquilo que não agrada aos olhos de Deus. Gente, leiam o Salmo 119 que vocês vão ver como é lindo esse salmo. Contém 2.204 palavras. É o maior salmo que tem na Bíblia. Então, gente, continue firme na rocha que é Jesus Cristo, continue firme na oração, continue firme buscando a palavra de Deus, continue firme sendo a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Que muito Deus tem para nos abençoar. Esse Salmo 119 é o maior que tem, ele é lindo, como os demais, mas ele foi feito, Deus deu a sabedoria para os que escreveram ele, para que nós pudéssemos memorizar ele, né? Para que pudéssemos ficar mais fácil de memorizar ele. Como que fala? De você memorizar ele, de você decorá-lo. Então, é um salmo lindo, como toda a Bíblia é linda, né? Contém a santa palavra de Deus. Então, fiquem com Deus. Deus continue abençoando vocês, continue abençoando a família de vocês, o lar de vocês. E tudo que vocês forem fazer, entreguem na mão de Deus. Seja material, seja espiritual. Porque a nossa vida espiritual anda junto com a nossa vida material. Aí quando alguém falar para você assim, não precisa buscar palavras sobre a tua vida material, e você fala sobre a vida de Jó, né? Porque se Deus não quisesse que nós não buscasse a palavra, não falasse com Deus da nossa vida material, ele não dava o exemplo, ele não deixava escrito sobre a vida de Jó, que era o homem mais rico que tinha as filhas mais belas, e infelizmente o adversário pediu para Deus que se ele pudesse mexer no que Jó tinha, para ver se Jó continuaria firme em Deus, e foi o que aconteceu. Mas, passada a prova que Deus permitiu, Deus restituiu o dobro daquilo que Jó tinha. Então, nós temos que buscar a palavra sobre a nossa vida material, sim. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.